Olá, senhores, bom dia pela minha parte. Eu sou o Edson Barbeiro, apenas para me apresentar rapidamente, eu sou professor do mestrado profissional da FECAP e também aqui dos MBAs aqui da Fundação Instituto de Administração, da FIA. Eu costumo brincar que eu sou professor de carreira. Dou aula num lugar, saio na carreira, dou aula no outro. É uma das realidades aqui, não é isso, professor Martim? Tenho a honra de conduzir aqui a moderação de uma mesa que eu tenho a forte impressão de que nós teremos aqui um ganho de valor em termos de discussão de alto nível, de negócios, de resultados práticos de empresas importantes para o cenário empresarial brasileiro. E tenho aqui ao meu lado a grande felicidade de ter o Luiz Aguiar como nosso apresentador nesse momento. Conheci o Luiz há não muito tempo e tive a oportunidade, então, de convidá-lo. Ele aceitou com muito respeito, com muita alegria aqui esse nosso convite. Vocês têm aí o currículo do Luiz, mas eu faço questão de fazer algumas menções. Ele é economista e mestre de administração de empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está certo, Luiz? Não? Mas, e aí é coincidência interessante, porque ele quase foi professor universitário. Ele estava dizendo aqui alguns instantes atrás. Eis que ele, então, migrou para o universo profissional e tem uma carreira absolutamente brilhante, ainda tem. Fui a CFO da Embraer, uma das empresas que a gente mais admira aqui no cenário brasileiro, e também CEO da Embraer Defesa, de onde saiu recentemente. Não é assim? Tem diversas aí posições em conselho de administração de empresas muito relevantes no país, entre outros itens que você imagina com uma carreira como a dele. Se eu fosse aqui estender a lista do currículo, perderia as palavras do Luiz, né? Ia ficar muito longo. Então, Luiz, por gentileza, fique à vontade e aí a gente abre para debates daqui a pouquinho. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. É um enorme prazer estar aqui com vocês nessa manhã fria, né? Geladinho. Agradeço as palavras do professor Edson aí. Na realidade, eu estou tentando voltar para a área acadêmica. O Edson tem sido uma pessoa fundamental nesse processo. Ele, não sei se vocês sabem, é um dos mais bem avaliados professores da FIA. Então o pessoal falou, você quer voltar? Então você vai aprender com quem sabe, né? Então eu tenho seguido algumas aulas dele, que têm sido muito proveitosas. Até depois eu te pago royalties, tem algumas coisas aqui na minha apresentação de hoje que eu gentilmente copiei, mas depois a gente conversa sobre isso. Bom, pessoal, a minha ideia hoje aqui é conversar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência recente, que eu acho que vale a pena a gente conversar, porque é realmente um setor muito dinâmico e complexo, né, que é o setor aeronáutico e de defesa. E eu começo dizendo que quando a gente ia para o exterior vender, né, os nossos produtos e tal, a primeira pergunta que faziam para a gente, assim, bom, como é que explica para a gente aí como é que o Brasil tem uma marca, né, desenvolve aviões, não é? E não desenvolve carros, né? É uma boa pergunta, né? E não vou contar essa história agora não, fica para uma outra palestra, viu? Mas uma partezinha dela é fácil de dizer, que é o seguinte, escola, centro de pesquisa e indústria, né? Então, existe a Embraer hoje, o sucesso que ela é no mundo, ela participa da cadeia global, uma cadeia global super sofisticada, né? Porque algumas pessoas visionárias, depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente, tiveram essa visão. E, um golpe de sorte, ou muito trabalho, ou as duas coisas juntas, né? Normalmente vêm juntas as duas coisas. Nunca houve descontinuidade nesse projeto, né? Então, eu costumo dizer que um ano que seja, né, sem investimento num setor como esse, você não tem mais para onde ir, né? Então, essa é a minha mensagem inicial para vocês. É disso um pouquinho que a gente vai falar. Mas, o mais importante de tudo é que, sem planejamento estratégico, você não consegue chegar onde a Embraer chegou, né? Muita gente fala assim, planejamento, né? Coisa complicada de fazer. Esse negócio realmente é usado ou não? Né? Lá na Embraer né? E não existe mais separação entre planejar e executar. É um ciclo que é assim, quase intermitente do planejamento.
E não adianta chegar lá para trabalhar lá na cultura que a empresa tem e dizer assim, puxa, lá vem esses caras de novo falar em planejamento, porque faz parte da cultura da companhia, né? Eu me lembro bem, assim, o ciclo de planejamento da empresa é de 7 meses, né? Então, começa, sei lá, abril, por aí, maio, e se aprova os planos em dezembro, junto aos fóruns maiores de decisão da empresa, conselho de administração, assembleia, etc. Então, é um pouquinho disso que vou trazer também, quer dizer, uma visão no Brasil que, obviamente, com a inflação brasileira sob controle, o Brasil voltou a ser uma civilização, depois controlou a inflação, né? Todo mundo tem receio que volte, né? Esse é um monstro que a sociedade já entendeu que tem um valor imenso mantê-lo sob controle, né? Mas o fato é que muitas empresas, inclusive de ramos que têm um ciclo mais curto, né, têm feito esse exercício de planejar. Estou tendo contato com muitos empresários de vários setores e pessoal atacadista, vocês também aqui, né, nas suas profissões, na sua vida, nas suas vidas profissionais, sabem disso. Há um esforço grande das empresas brasileiras realmente cumprir um planejamento, executar, né, perseguir aquelas metas e também ter a capacidade de fazer uma mudança rápida no planejamento, nas metas, etc., em função da dinâmica do mercado, que é cada vez mais dinâmico, né? Então, na Embraer é o seguinte, quando alguém pegava, você me dá o seu plano de ação baseado no planejamento estratégico, cada um tem um plano de ação, cada unidade de negócio, né? Se esse plano de ação ele não tivesse rabiscado, se ele demorasse a mostrar, não, peraí, vamos ver onde que eu botei, né? Onde que bom, já está perdendo ponto. Porque era um negócio que a gente usava dentro da pasta, todo mundo tinha o seu, todo rabiscado. Quanto mais rabiscado, mais amassado, mais servia para mostrar que estava sendo usado, né? Por conta do quê? Porque a dinâmica do mundo leva você a sempre fazer um retorno em cima de algumas características desse plano, né? Vou falar um pouquinho disso para você. A visão aqui é de criação de valor. Por que eu botei criação de valor? Porque também é importante você saber quanto você vale, né? Qual é a riqueza que você está gerando, né? Então, nesse plano estratégico, dentro dele, tem também a numerologia. Nós chegamos a precificar a empresa, né? Saber o valor. Ontem parece que teve uma palestra sobre isso aqui, né? Nós sabemos o valuation, fazemos valuation baseado no plano estratégico, né? E como a empresa de capital aberto, aqui no Brasil e fora, era muito fácil comparar com como o mercado nos via, né? Então, quer dizer, a gente achava que valia muito mais do que o mercado estava reconhecendo. Portanto, óbvio, é bom que seja assim, né? A administração tem que ter uma visão, não é que seja otimista, fora da realidade, não é isso. Mas você tem que, na medida que as coisas vão acontecendo, executando o plano, e é uma boa comunicação junto a investidores, não é? Você vai aproximando esses dois mundos aí. Bom, a primeira coisa que eu coloquei é para que ele realmente serve, né? E a nossa visão é essa, né? Identificar claramente quais são os diferenciais competitivos sustentáveis no longo prazo da empresa, para que haja criação de valor para todos que participam ou são afetados pelo empreendimento. Não adianta, né, a gente fazer uma visão de curto prazo, né, ganhar o máximo num determinado ano, se você destrói o ambiente, não é, sobra para você. Se você coloca em risco, por exemplo, a segurança de voo das pessoas, não é? No caso específico da Embraer. Então, a visão é essa, assim, sócios, executivos, colaboradores, clientes, fornecedores, o ambiente, a comunidade. Você tem que olhar para tudo isso, né? Por isso que valor nesse conceito aqui, isso até agora, pelo menos até onde eu sei, os teóricos não conseguiram incluir, tem muitos estudos sobre isso, no valuation, no cálculo de valuation da empresa, não se conseguiu inserir de uma maneira quantitativa, não é, o impacto, por exemplo, que você pode causar ao ambiente, ou à sua reputação de uma modo geral, ao compliance, né, questões legais, etc.
Isso é o qualitativo do valor. Não é? Então, você tem que saber que vamos cortar custos. Não é? Pô, o ciclo mudou, estão comprando menos, o mercado europeu está em crise, os Estados Unidos entrou em crise, quebrou o Lehman Brothers, corta tudo. Não adianta você cortar o seu futuro. Não adianta você cortar onde está a sua reputação. Não adianta você cortar, por exemplo, na parte de certificação aeronáutica, que é lá que pode complicar do ponto de vista de segurança de voo ou de não certificar o avião que você vai precisar lá no futuro. Não adianta cortar ali. Não é? Então, quer dizer, essa tendência, né? Outro caso que eu me lembro bem, significativo, era a formação de mão de obra especializada em engenharia aeronáutica. A Embraer, por 9 anos, tem um curso a nível de mestrado, né, certificado pelo MEC, cujas emendas, toda a administração do curso é da Embraer. É feito um concurso anual no Brasil, com mais de 2.000 participantes, as pessoas quase formadas em engenharia ou recém-formadas em qualquer engenharia, né, dos quais 100 são selecionados e levados para São José. Né, e essas pessoas ficam com uma bolsa de estudos e 95%, dependendo do apetite dos bancos de investimento, né, a gente consegue, a Embraer consegue, então, selecionar e recrutar, reter esses engenheiros. Eu me lembro, como CFO, que eu olhava para aquela conta grande, viu, gente? Uma grande mesmo, não vou falar aqui para vocês, não, mas é grande. Ficava com vontade imensa de botar a mão naquilo na hora que vem a crise, na hora que você precisa de caixa, na hora que você precisa fazer menos cheques para fora e tentar receber os cheques que estão no contas a receber, né? Ninguém toca. Você fala nesse assunto, pode ser até que você seja jogado pela janela, dependendo da altura que você esteja, vai causar um certo problema com a sua saúde. Então, tem que ter esses valores muito fortes, né, para que uma empresa consiga realmente superar fases difíceis e se perenizar. A visão aqui é de perenidade, né? É um valor no longo prazo, não é um valor no curto prazo. Bom, eu trouxe um pouquinho, como nós estamos num ambiente acadêmico, isso é um exercício da área de planejamento da companhia, eles faziam e todo mundo usa, né? Por mais que existam críticos com relação a isso, outros modelos vindo por aí, mas o modelo Porter a gente usava muito lá, usa-se muito na empresa, e principalmente qual é a visão de estratégia do próprio Michael Porter, né? No fundo, ele fala que estratégia é criar condições únicas, né, e de valor, né, que envolvam um conjunto de atividades que você faz. E aqui que vem um pouquinho da mensagem que eu quero deixar para vocês com relação ao caso lá da Embraer. Se eu perguntar para a maioria das pessoas, quer dizer, qual é a vantagem da Embraer competitiva? A gente chegou à conclusão que não era fazer avião, né? Não é o avião em si, né? E aí, depois disso, eu vou explicar a questão da diversificação, que é o título da minha apresentação aqui. Mas o que é, então? Porque os aviões são competitivos, estão no mundo inteiro, vendem nos países desenvolvidos, né, nos países mais exigentes em termos de segurança, os clientes gostam, né? E o outro é a essência do posicionamento estratégico, é escolher as atividades que o diferenciam dos seus rivais ou que você faça melhor do que os seus rivais. Também era uma discussão forte que a empresa faz, e eu participei dela, para dizer o seguinte, poxa, o que realmente nos diferencia? Né? Porque tem outros fabricantes de avião também, né? Poucos, e todos acima da linha do Equador, né? Então, vamos lá. A gente sentou e olhou, né? E nós começamos a chegar à conclusão que as nossas competências para gerenciar um projeto aeronáutico que envolve 60 mil itens, né? E se não tiver um item, pessoal, não sai a aeronave, não voa. Está entendendo a logística desse processo? 85% da base de fornecimento, né, desses aviões não estavam no Brasil e não estão no Brasil. Não, estão muito longe da base de produção. E a Embraer fazia parte dessa cadeia global,
obviamente na logística e fundamentalmente na entrega da mercadoria nos países mais competitivos do mundo. Então, nós chegamos à conclusão seguinte: a nossa competência não é exatamente fazer o avião, a nossa competência é gerenciar projetos complexos de alta tecnologia e gerenciar uma cadeia de suprimento em escala global. Isso é um conjunto de atividades enorme, é uma cadeia de atividades assim, muito grande, muito complexa, que envolve muita gente comprometida e altamente especializada. Sim, que essa é uma posição única e de valor que nós temos. A partir daí, a gente começou a sonhar em fazer outras coisas, né? Não, porque só avião, né? Se a gente conhece como fazer isso, por que não fazer isso para outras coisas? Vamos chegar lá, fazer um suspensezinho aqui para vocês. E a outra é, qual é o posicionamento que nos diferencia dos rivais? Essa realmente diferencia dos rivais mundo afora, isso aqui, mundo afora. Que é o seguinte: é uma capacidade enorme de ouvir o cliente, não é? E traduzir o que o cliente queria para chegar para 3.500 engenheiros de pesquisa e desenvolvimento e falar para eles assim: ó, se você fizer isso aqui, por esse custo, para a gente chegar nesse preço, nós vamos ser matador, nós vamos invadir o mercado. Não pode deixar o engenheiro fazer o contrário, não pode, tem que segurar, não pode ser o produto do engenheiro. Tem muita tese sobre isso aí, né? Como é que a inovação acontece. Na minha visão prática, a inovação acontece do cliente para trás, né? É ouvir, analisar, não só o cliente, analisar, fazer uma inteligência de mercado forte, para você ver onde estão os nichos, para você ver onde está o espaço, né, de colocação de um novo produto, né, e conseguir, então, acertar. Às vezes você atira no que vê e acerta no que não vê. Então, não era o Ayrton Senna que falava para a gente que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho? Isso é a verdade absoluta, nesses casos aqui também. Teve sorte histórica também. Teve sorte histórica, óbvio que teve. E eu vou contar um pouquinho para vocês, se der tempo, né? Então, basicamente, pessoal, só para a gente envolver um pouquinho a teoria aqui, que ela serve para muita coisa, né? Então, a gente reconheceu assim: nós somos bons para fazer gestão de coisas muito difíceis, né? Palavras bem simples aqui. E nós somos bons porque a gente conhece todo mundo lá fora, né? Então, o cidadão da Rolls-Royce que vende motor para a gente, do lado dele tem uma unidade de negócio que o cidadão faz equipamentos de controle altamente sofisticados para a indústria nuclear. Pô, mas o que tem isso a ver com a Embraer? Se eu não me esquecer, eu conto a história nuclear aqui. Vocês me lembrem, às vezes eu esqueço, viu? Eu vou ficando velho, vai complicando aí a memória. Mas o cara da Rolls-Royce nos apresentou para o outro vizinho dele que fazia isso. E como era uma história de muito sucesso, a história da Rolls-Royce com a Embraer, o cidadão da área nuclear deles lá, poxa, na hora abriu as portas para conversar com uma empresa nossa associada, que nós compramos, para fazer um projeto juntos. Bom, eu acho que eu vou passar meio rápido para a gente ir direto com o que interessa, mas assim, quais os principais componentes desse plano? Isso é tudo real, tá, gente? Uma análise de cenário forte. A análise de cenário forte é profunda, mas depois sumarizadas em alguns bullet points, tá? Não precisa grandes dissertações, grandes teses para isso, não. Mas vai fundo no cenário. Desde o macro, mas desce lá no teu negócio. Aqui eu tenho um caso para contar. Você olhava o cenário de defesa, quando eu fui para essa área, né, nos Estados Unidos, era catastrófico. Se você olhasse para aquilo e para o mundo, todo mundo cortando orçamento de defesa, os Estados Unidos, pela primeira vez na história, depois da Segunda Guerra Mundial, finalmente reduziu o orçamento de defesa, né, na administração Obama. Isso é real. Todo mundo fala assim: poxa, já vem essa história de novo, a tal do sequestration. Isso não vai acontecer. Na prática, vem o lobby da indústria armamentista americano, aprova um suplemento no orçamento e começa a gastar de novo. Todo ano era assim. Todo ano era assim. Vinha o corte, depois entrava o lobby pesado e voltava. Pois bem, veio o corte. Veio o corte mesmo.
Então, você olhava para aquilo, a metade do negócio do mundo de defesa estava tendo efetivamente corte. E nós tínhamos uma campanha para os Estados Unidos, de venda. Falei, pô, tinha gente que chegava para mim e disse, você é maluco, uma campanha dessa, pessoal, é $350 mil, né, para entrar. É o que custa, fazer proposta, tal, é isso. As cifras são grandes, tá, quando a gente fala nesse tipo de coisa. Só que aí consultores também servem para alguma coisa, viu? Eu me lembro que eu tive um consultor, posso até citar o nome da empresa, não tem problema nenhum, da BUS, que eu realmente rezo uma missa para eles todo dia, né? O fato é o seguinte, o cidadão me mostrou qualitativamente, né, aonde estava sendo feito o corte e que não atingia a nossa campanha. Ele me mostrou, me provou que não atingiria a nossa campanha e me mostrou por quê. E era muito evidente, não vamos estender nisso, mas fundamentalmente o americano queria algo que servisse para reduzir o custo dele do orçamento de defesa no longo prazo. E tinha que ser equipamentos, aviões, seja lá o que for, prontos, efetivos, que reduzisse o custo operacional da frota que ele tinha lá, que ele ia aposentar. E nós, gente, olha a sorte, nós tínhamos um produto que caía como uma luva nesse tipo de coisa. Os caras estavam usando, para essa operação, um avião, o custo operacional por hora voada era $10 mil, $15 mil, né? E o nosso era $1.000 a hora voada. Isso quer dizer o seguinte, pode adquirir 20, 30, que o payback desse negócio, quer dizer, o prazo de você repagar isso é assim, que é 10-1 a diferença do custo anual para manter e para voar, né? Então, aquele negócio da sorte que eu falo para vocês, de vez em quando o Papai do Céu ajuda também, né? O fato é que a gente ganhou essa campanha, tínhamos que ganhar 2 vezes, e muita gente fala que os Estados Unidos é o país mais institucionalizado do mundo, e é mesmo, mas também rasga contrato, e rasgou, na minha frente, jamais vou esquecer, rasga contrato, rasga mesmo, e não tem problema, rasga e a gente vai ganhar de novo. Teve uma nova rodada, depois de um ano de ter sido considerado como vencedor, vencemos de novo, né? Porque é o produto, ele queria aquilo, não tinha jeito, não tinha competição. Isso tudo para falar de cenário, né? Então, vai fundo no cenário, não fica assim, pô, o Brasil vai, está um mau humor geral, não está? Uma desgraça total, um avião que cai, uma confusão danada. Não fica embotado com isso, não. O empresário que é empresário não pode ser embotado. Tem gente no Brasil que está, nesse ano, crescendo, alguns setores, 10%. Tem regiões do Brasil que crescem 5%, esse ano, 7%. Vamos olhar, vamos fundo, não vamos ser... A natureza do empresário não pode ser pessimista. A natureza do cidadão, o DNA dele não é esse, não pode ser assim. Objetivo estratégico, o que eu quero ser quando crescer, né? Isso vale para todo mundo, né? Empresas, pessoas, etc., nossos filhos. E aí definir os macroprojetos, aqueles que são estruturantes. Esses macroprojetos podem ser assim, pessoal, nós temos uma falta efetiva de líderes. Nós não temos gente, nós vamos diversificar, nós vamos abrir empresas, vamos comprar empresas. Quem que a gente vai botar lá para ser o CEO dessas empresas, né? Foi uma pergunta, aconteceu isso. Aqui eu falo coisas assim, que não está publicado, né? Mas não vejo problema nenhum, porque reconhecer uma fraqueza faz parte de um bom planejamento estratégico para você ter um plano de ação para superar isso, não é isso? E é dessa forma que foi feito. Vamos treinar, vamos contratar consultores que nos ajudem na questão da liderança, né? Acho que a gente tem gente inteligente, o QI altíssimo, gente comprometida. Vamos identificar os potenciais líderes da companhia, e foi feito. Tem um movimento lá de 3 anos já de assessment das pessoas, um negócio super bem estruturado. Estabelecer ações para executar os macroprojetos para cumprir os objetivos estratégicos. Esse plano de ação, isso é um plano de ação de 2 anos. Esse planejamento estratégico, eu não falei, mas numa empresa como de capital intensivo, de longo prazo, é um projeto de 15 anos para frente. A gente conseguiu olhar 15 anos para frente. E o plano de ação de 2 anos, mais efetivo, mais ali ação, né, uma coisa mais pragmática. E o orçamento, investimentos, etc., tem que estar linkado a tudo isso, né? Muita empresa faz tudo isso, guarda na gaveta, põe lá na porta de entrada, né, visão, missão, etc. Na hora de fazer orçamento, de ver investimentos, esquece tudo aquilo.
faz outra coisa. Já tenho visto isso bastante por aí. Está absolutamente linkado, né? E o valor da empresa que eu me referi. Já falei um pouco disso aí, quer dizer, cenário externo e tal. Queria só falar um pouquinho para vocês rapidinho sobre isso aqui. Nesse cenário externo, quando você vai para dentro do teu setor, né? Você vai olhar o setor. Geralmente no setor tem umas variáveis lá que se correlacionam com o crescimento do seu negócio, né? Todo mundo tem. No setor de cimento, no setor de educação, tem lá essas variáveis que quando aquilo cresce, o meu negócio cresce, certo? Certo até certo ponto, que às vezes muda rápido. Tem um caso da aviação executiva que eu queria trazer para vocês como exemplo, né? 2 variáveis determinavam o crescimento da compra de jatos executivos, né? Uma delas era os lucros corporativos de grandes empresas americanas, europeias, onde está o maior mercado desse tipo de negócio, e a quantidade de novos ricos, ou seja, é quase que, né, a percepção nossa é nessa direção, não é isso? Quer dizer, quanto mais trilionários, bilionários tem no mundo, mais vende-se jato executivo, né? Quanto maior o lucro das empresas, normalmente essas empresas transportam seus altos executivos em jatos próprios. Verdade? Era verdade. Mudou. Mudou como? 2008, quebrou o Lehman Brothers. 2009, as empresas, a sociedade americana totalmente alavancada, vamos consumir menos, porque tem que pagar dívidas, né? Uma hora chega a conta, né? Então, a sociedade toda finalmente começou a poupar, né? As empresas americanas, na primeira linha lá da receita, viu a coisa reduzir abruptamente. Quando você faz isso, qual é o primeiro movimento que qualquer empresa faz? Olhar a segunda linha, né, os custos, etc. Quando olhou isso, e olhar também os ativos fixos, né? O que está imobilizado, que não é o nosso core, que não está no nosso core business. Vamos ver o que tem aqui para vender, né? E aí tinha lá um departamento maravilhoso de Flight Operations, é o nome do departamento que eles chamam, 15, 20, 25, 30 jatos executivos, né, que nas vacas gordas até as esposas de alguns executivos também usavam, estava dentro do pacote para atrair o executivo, né, tudo dentro de contrato, né, nada fora de contrato. Mas chegou a esse absurdo, né, bonança, vacas gordas. Né. Então o pessoal olhou para aquilo e falou, olha, está aqui, né, então vamos vender. Vendeu. Bom, aplicou-se novos processos produtivos, vocês devem ter ouvido falar já do Lean Manufacturing, isso foi para todas as empresas americanas, e realmente começou a gerar caixa, né? Começou a gerar caixa, começou a dar resultado, melhorou o resultado, lucro corporativo em alta, bolsa de valores em alta, né? O índice de Nova York, da Bolsa de Nova York, explodiu nesses últimos anos. Então, você vendeu mais jato executivo? Não vendeu mais jato executivo. Por quê? Porque, me diga, gente, qual que é o maluco, não é, que chega assim, agora nós voltamos a crescer, vamos levar um projeto fantástico para o Conselho de Administração aprovar, que é a retomada do Departamento de Flight Operations. Qual que é o maluco que faz isso? Ninguém faz isso. Ou seja, não tem retomada, não se compra mais. Então, as empresas que tinham, não venderam, continuam tendo, e as empresas que venderam, não compram, mesmo num movimento de melhoria de resultados realmente que são significativos hoje, né? E os ricos? Pô, mas por que tem mais bilionário na China? Se os caras não estão comprando nem na China. Eles não estão comprando nem na China, né? Infelizmente. Por que acontece? Bom, isso tem uma outra historinha. Vocês lembram que os executivos da GM, da Ford, foram chamados lá para uma CPI no Congresso americano. E, obviamente, eles pegaram seus jatos e foram para lá. É normal, né? E aí, gente, político é tudo igual, né? Só muda a língua que fala. São todos iguais, absolutamente todos iguais. Eu tenho experiência na área de governo, nesse negócio de defesa, com vários políticos em vários lugares do mundo, eles são o mesmo DNA. Só tem que falar outra língua, só isso. Um querendo mais holofote, levantou o dedo e falou para eles na cara deles: os senhores vêm aqui pedir dinheiro do Estado, né, para socorrer as suas empresas privadas,
e, ao mesmo tempo, está aí voando de jato executivo para cima e para baixo. Não é típico do Congresso brasileiro um negócio desse? É típico. Bom, o cara ali falou, deu aquela regra básica, né? Pô, meia hora e tal, a hora é cara para a empresa e tal, não sei o quê. Aquela conversa boa, justifica, faz a conta, dá certo. O pior não foi isso. O pior é que eles foram chamados de novo lá, e adivinha como é que eles foram para Washington? Não, esse que foi o erro. Eles foram dirigindo o carro deles. Aí assinou efetivamente a confissão de culpa, sem ter culpa nenhuma, porque não é esse o ponto, não é? De que pô, aquilo não é bom. Aquilo tomou, pela primeira vez na história americana, que é uma história de consumo, realmente das pessoas que sucedem, né, que são bem-sucedidas, portanto, podem ter o que devem ter, quer dizer, é uma história positiva, né? Começou aquele ranço, sabe, de consumismo e tal. Então, isso mudou a atitude de muita gente. Bom, vamos para a China. Novo congresso lá, do Partido Comunista Chinês, novas lideranças, tirou as lideranças antigas. Duas coisas fundamentais agora aqui para os valores da sociedade. Menos corrupção, ou zero corrupção, tolerância zero para a corrupção, e vamos baixar a bola do consumo. Definição clara de valores dessa turma nova que está lá. Follow the leader, né? Todo mundo seguindo a mesma regra. A mudança de percepção, de atitude comportamental, olhem isso bastante, que isso pode ter uma mudança muito forte, muito dramática no momento das sociedades, dependendo do momento histórico das cidades, que pode afetar o seu negócio e não mais ter aquela correlação que tinha no passado entre variáveis das quais eu me referi aqui na casa da aviação executiva. Bom, vamos caminhar um pouquinho para frente aqui. Nesse planejamento estratégico, né, é fundamental o top-down, né, você tem que ter uma definição de cima, em cima de determinados indicadores, é absolutamente normal isso. Uma boa administração ela tem que influenciar e ser influenciada, isso não quer dizer que você não receba de volta um conteúdo da sua turma, né, da liderança da empresa, que faça que você mude ideia, né, desde que não seja para baixar a rentabilidade, né, vai estar valendo. Estou brincando, mas isso também, né, isso tem uma discussão boa sobre esse assunto, mas o alinhamento bottom-up, o alinhamento da liderança para cima é fundamental nesse projeto. Não existe projeto, não existe plano, se ele não tiver uma comunicação, se possível, até o chão da fábrica, uma linguagem diferente, mas alinhada com os objetivos centrais da empresa. Se não chegar lá embaixo, não existe plano, não executa. As pessoas não executam. Mesmo sabendo que tem que ser executado, às vezes não conseguem, por conta de mercado, por conta de comprometimento. Então, é fundamental esse alinhamento. Alinhamento das pessoas na organização, retenção e visão de futuro. Visão compartilhada entre os líderes dos diferenciais competitivos, a maneira de preservá-lo. Aquilo que é diferencial para a empresa, o chão de fábrica, numa linguagem simples, tem que saber. O que nós somos diferentes do trabalhador que está ali ao nosso lado, ou a muito distante, lá no Canadá, o que a gente faz diferente deles? Tem que ser, culturalmente, é importante que essa comunicação chegue nesse nível, se possível, né? Quanto mais chegar, mais sucesso você tem no plano estratégico. E remuneração variável dos líderes da organização com base no planejamento estratégico, né? As pessoas não trabalham só por dinheiro, trabalham por uma causa, trabalham pensando na sua carreira no futuro, mas também é um órgão importante do corpo humano, o bolso, certo? Então, tem que se fazer essa avaliação. Bom, agora aqui a gente vai entrar, então, na historinha um pouquinho da diversificação que foi feita, né? Quando nós olhamos para aquele negócio, o que a gente faz diferente, qual que é as nossas vantagens competitivas efetivas, nós falamos assim, pô, nós começamos a olhar para o mercado mundial, mercado brasileiro, e naquela ocasião nós começamos a ver que existia um pipeline de projetos na área de segurança e defesa no Brasil que finalmente estavam saindo do papel. E aí nós olhamos, eram basicamente dois projetos. Um deles é o CISFRON, que é um sistema de monitoramento de fronteiras, que a ideia, nos próximos 15 anos, é efetivamente você ter tecnologia na fronteira, né?
Nessas fronteiras brasileiras, gente, as maiores mazelas humanas ocorrem, né? Eu tive acesso a essas informações, esses dados, alguns são públicos, tem estudos do IPEA, outros não tão públicos, mas é uma tristeza o que acontece nas nossas fronteiras. Tráfico humano, né? Ou seja, trabalho escravo, trabalho infantil, prostituição, venda de pessoas, tráfico, obviamente, esse é mais comum, a gente conhece, drogas, armas, é realmente algo assustador. Tá? E isso tem um impacto, se mediu o impacto disso, especialmente o tráfico de drogas, no custo para o Brasil. Tem esse dado quantitativo de que significa isso em termos de presídio e de internações hospitalares. É absurdo o custo disso anual que o Brasil tem que pagar por conta disso. Em função disso, tomou a decisão de começar a se fazer esse projeto de um monitoramento de fronteiras com tecnologia. Quais são essas tecnologias? É um sistema hiper sofisticado, com 7 subsistemas em volta. Eu não vou entrar nesse detalhe com vocês aqui, mas tem radares, tem redes de comunicação, tem comando e controle, tem veículos aéreos não tripulados, tem veículos também militares, né, de atuação, quer dizer, uma série de elementos cujo objetivo é dar uma proteção mais efetiva do que entra e do que sai das nossas fronteiras. Esse projeto piloto começou a 650 quilômetros no estado de Mato Grosso, divisa com Bolívia e Paraguai, onde é a maior incidência de tudo isso que eu estou falando. E aí nós olhando para eles, falamos assim, olha, sistema complexo, gerenciamento de uma cadeia de suprimento complexa, tecnologia de ponta, vamos fazer. Vamos fazer como? Qual vai ser o papel da gente nesse processo aí? Está aqui, ó. Então, nós montamos isso aqui, né? Isso aqui é o seguinte, essa é a visão de como a Embraer iria se inserir nesse processo. Primeiro, ela seria a líder do projeto, seria a contratante principal, integradora. O cliente só fala com a gente, dali para baixo é conosco. Todo o ônus disso, todo o risco disso é por nossa conta. Se um fornecedor de suprimento falhar, cobra da gente, né? Obviamente, a gente faz o flow-down para eles. E a escolha desses fornecedores é nossa. Você, cliente, não mete a mão. Senão a gente não brinca disso. Ou você contrata integralmente o pacote, ou você sai fazendo uma compra no varejo e não vai integrar nada. Essa sempre foi a dificuldade do Brasil. A integração de sistemas complexos com um único objetivo. Para o cliente entender o que é isso, foi a primeira contratação do Exército Brasileiro com a visão de integrador único. Primeira, está dando muito certo, saí agora em fevereiro, continua dando certo, eu tenho certeza disso. O fato é o seguinte, somos isso, vamos fazer o gerenciamento do projeto, aí retomo lá a questão lá das nossas vantagens. Não precisou, mas a estrutura financeira, na área financeira da Embraer, tem uma estrutura muito forte que lida com financiamentos complexos de avião, que é um outro mercado. Nós tínhamos muita capacidade de estruturar arranjos financeiros. O integrador das soluções, como eu falei aqui, e, complementamente, desenvolve e retém tecnologia. Vamos ver se a gente consegue inserir o máximo de brasileiros e empresas brasileiras nesse conceito, desde que sejam competitivas, né? E o pós-venda botou para funcionar, tem um 24 horas 0800 que você liga e nós vamos te atender em português. Outro problema que se tem muito fornecedor aqui, vem, se implanta, vai embora, não tem um projeto de prestação de serviço pós-venda, e para encontrar o cara depois é uma dificuldade, aí começa aqueles problemas de parada e de falta de manutenção e muita coisa. O fato é esse. É isso que a gente faz, né? A gente faz com quem? Bom, aí a gente é agnóstico, né? Quem for melhor, leva. Então, nós temos acesso a todas essas empresas, e muito mais do que essas. Essas empresas não fazem só avião. Esses países aqui que eu estou me referindo, eles viram tudo isso que eu estou falando muito antes. A gente também fez uma análise benchmark desse negócio. E nós vimos que, por exemplo, tem uma empresa, não sei se ela está ali, eu acho que eu não botei. Ah, está aqui. Esse BAE aqui, ó, antigamente era chamado British Aerospace. Agora não é mais chamado, é BAE Systems. Por quê? Eles eram uma empresa aeronáutica. Hoje, uma empresa aeronáutica, sim, produção de aviões
que competiam com a Boeing, etc. Deixaram de ser, saíram desse mercado e foram totalmente para outros sistemas de defesa e de segurança, de outros tipos complexos de sistema. Eles abandonaram e cresceram muito, porque eles entraram nos Estados Unidos, etc., cresceram bastante. Então, o fato que todo mundo ali que eu listei do lado de lá teve uma história semelhante a essa, que é recente, para o caso brasileiro, para o caso da Embraer especificamente. Então, quer dizer, quando a gente ligava para essa turma aquilo que eu falei, quer dizer, vamos falar lá vamos dar um exemplo aí. No caso da Boeing, né? A gente falava com o pessoal de avião deles, né? Trocava ideias, etc. Mas a Boeing tem uma área de sistemas de defesa, de satélite, etc. Então, era fácil também contactar através desse canal de entrada, né? Essa sinergia existia. Bom, a gente, obviamente, na medida do possível, colocaria a tecnologia brasileira e fizemos isso como? Né? A gente partiu para uma outra estratégia. Tinha uma estratégia orgânica, de crescimento orgânico, e uma estratégia de crescer e adquirir tecnologia via aquisições e parcerias estratégicas. Nós fomos ao mercado, olhamos o mercado, várias empresas pequenas, né? Faturam 100, 150 milhões de reais, pequenas em relação, obviamente, à Embraer e ao mercado que a gente está falando aqui, mas com uma tecnologia muito interessante, tecnologia já desenvolvida, muitas delas já maduras, alguns já tinham feito sistemas, exportado, inclusive, para outros países. Falei, por que a gente não soma esforços e insere essa turma no projeto do CISFRON, né? Já traz junto empresas associadas com parcerias ou aquisição, ou com equity, ou que seja lá o que for, e dando, portanto, quase 50% daquele projeto, em termos do valor nominal dele, ficaria em empresas brasileiras. Foi isso que a gente conseguiu fazer, dar um conteúdo nacional grande, fruto dessas parcerias que nós fizemos aí com várias dessas empresas, cada uma na sua área, mas grande parte dessas empresas aqui tinham a ver com o projeto CISFRON e com o projeto, obviamente, do satélite, que é um outro projeto que a gente acabou fazendo, né? Bom, esse é um ponto, então, que eu destacaria para vocês, daquela diversificação em cima das vantagens competitivas lá que eu mostrei, tá certo? Aquele primeiro sentença do Porter lá, onde ele fala, olha, qual é o valor realmente, qual é o posicionamento de valor que você tem, né? Qual o conjunto de atividades que você faz realmente muito bem, tá? Agora a gente vai dar um outro exemplo do nicho, né? A nossa competência, que nós fazemos diferentes dos demais, dos nossos rivais, é reconhecer o que o mercado quer, onde é que está o pulo do gato. E aí tem vários exemplos na empresa, realmente tem vários. Eu trouxe um aqui para mostrar que é uma recente. A Embraer resolveu, então, fazer um cargueiro que todos aqueles, até aqueles não tão acostumados com a aviação, já devem ter ouvido falar do Hércules, do avião Hércules. É um cargueiro famosésimo dos anos 60, que vem sendo simplesmente modernizado, domina o mercado, praticamente monopólio. É desse avião famosésimo que a gente está falando. A gente resolveu olhar para esse mercado, né? E vimos assim que na categoria de transporte de carga, além, obviamente, da Lockheed Martin, aqui, com o C-130 Hércules, que tem todas essas versões aqui, ó, que vocês estão vendo, mas é o mesmo DNA, é um DNA antigo da aeronave, sabe? A aeroestrutura da aeronave é dos anos 60 ainda, coisas foram feitas. Porque quando você está sozinho no mercado dominando, para que fazer um novo, né? Vai mudando uma coisinha aqui, acolá, o custo do investimento é baixo, não é? Você garante os seus retornos cada vez maiores e tal. Sozinho no mercado. Os outros todos que tinham eram muito menores do que ele, é um outro segmento, ou já tinham saído de linha de produção. Nós começamos a olhar isso aí. Inteligência de mercado, tá, pessoal? E ouvindo também os clientes, como eu falei inicialmente. Aí a nossa inteligência de mercado trouxe essa informação aqui, ó. Pô, olha só, nós não estamos falando de um mercado em crescimento, né? Os países não vão comprar mais cargueiros, né? Para que vai precisar mais cargueiro? Não é disso que a gente está falando. Não vai crescer 15% ao ano o mercado de cargueiro no mundo, não é isso. Mas vem uma informação importante, ó. Tem essa quantidade aqui de cargueiros mundo afora, não é? Que tem mais de 30 anos de idade. Significa o seguinte, tem que parar de voar. Vai dar fadiga, a estrutura não aguenta mais, o ciclo de vida do produto acabou,
tem que encostar. Encostando, tem que trocar. Então, nós vimos que tinha um mercado de reposição do avião, e não de crescimento dele, mas de reposição grande. E uma informação que eu não trouxe aqui, eram 737 aeronaves, fora aqueles países que produzem sua própria aeronave e provavelmente não compraria por reserva de mercado nosso, ou seria muito difícil fazê-lo, né? Então, a gente isolou isso conservadoramente, de forma conservadora, isolamos, são frotas enormes, né, naqueles 3 países, mas deixa fora. E, mais importante em termos de mitigação de risco do projeto, é que isso aí, essa frota toda velha, ela se encontra em 77 países, e sem nenhuma grande concentração em nenhum desses 77 países. Coisa que, do ponto de vista de quem vai investir, vai tocar um projeto, olha para isso, dá um certo alívio, ou seja, a chance de você agredir e conseguir ter sucesso e vender uma quantidade grande de países, de clientes potenciais, é importante. Então, foi feito, pessoal, foi feito, o avião voa no final desse ano, o protótipo, já houve compra e compromisso de alguns países já, tem 60 aeronaves já com compromisso. Essa é uma história. A outra história tem várias, viu? Tem a história também do Tucano, né? A história do Tucano é interessante, né? Porque é o seguinte, o avião foi feito com a cara do Brasil, precisava de um avião para, de certa forma, cumprir uma tarefa de fiscalização das nossas fronteiras, né? Não é o suficiente, mas ajuda muito, né? Só que nossas fronteiras, a maior parte dela, da fronteira brasileira, está numa região muito insalubre, né? Que é a Amazônia, cuja umidade, a situação atmosférica, de temperatura, umidade, são muito severas. Foi feito um avião robusto, forte pra caramba, para aquelas condições. Pouca manutenção, ciclo longo de manutenção, custo barato para manter, fácil manter. Foi pensado para isso, e foi desenvolvido para isso. Naquela ocasião, inclusive, não foi feito assim claramente o estudo a nível internacional como foi feito desse cargueiro, não foi. Eu confesso para vocês, isso é pré-empresa ser privatizada, projeto anterior, foi feito para a Força Aérea Brasileira. O fato é o seguinte, no mundo, infelizmente, se começou a ter as famosas guerras irregulares, que são essas que a gente costuma ver no noticiário de jornal, que não é Estado contra Estado, é Estado contra grupos terroristas, contra grupos insurgentes, são grupos que se armam, não é, e que combatem, portanto, um Estado representativo de uma sociedade. Então, isso acontece no mundo afora. Mais famoso perto de nós é o que acontece na Colômbia com relação à luta contra as Farc, né? Então, assim, aí como é que você faz isso? Você não pode ter, vou entrar na tecnicalidade aqui, mas acho que para a gente não estar acostumado com isso, nosso continente de paz, nós somos de paz, vamos continuar sendo assim, mas acho que é legal vocês conhecerem um pouco isso. O fato é que esse avião, ele voa mais alto do que o helicóptero. Tem helicóptero de combate também, operacional, que faz isso. Mas é muito suscetível a esses grupos terroristas. No Rio de Janeiro, numa das comunidades lá, um helicóptero da Polícia Militar foi atingido e caiu, né, 2 anos atrás. Mostra bem o que eu quero dizer. E o avião que vem para fazer esse combate é um avião que foi feito quando as guerras eram Estado contra Estado, Guerra Fria, né, ou previsão de que iria ocorrer alguma coisa séria, né? Que são esses fighters que quebram a barreira, quer dizer, são coisas muito caras de se comprar, e mais, que não tem um custo operacional para se voar 1 hora de um piloto é $15 mil, $20 mil, e quando eles atuam, eles causam um problema seríssimo para os países, que eles não têm a pontaria correta para causar, e acabam causando um damage, uma situação muito ruim para a sociedade que está em volta, para a comunidade que está em volta. Ele não tem a precisão suficiente para fazer o trabalho que tem que ser feito. Portanto, caro, opera mal, não é para aquele tipo de operação, porque você não está brigando um governo, um Estado contra o outro. E aí veio esse avião dizendo o seguinte, nós custamos $1.000 por hora, a pontaria é absurda, é uma assertividade assim, imensa, não é? E é barato de comprar. Novamente, trabalhamos, e aí
vem lá a sorte e ajuda um bocadinho. Então, começou a vender, vendeu na Colômbia, vendeu nos Estados Unidos, vendeu em outros países. Na Colômbia, aqui entre nós, tem uma história da Colômbia, país que é de grande sucesso hoje, um grande desenvolvimento que eles estão alcançando. Acho que esse ano, ou se não passou, esse ano, ultrapassam o PIB da Argentina. Vai ser o segundo país em PIB da América do Sul, né? Se não for, vai ser, dentro em breve. E tem uma história da Colômbia antes da aquisição desse avião e depois da aquisição desse avião. Isso não sou eu que estou falando, são as pessoas de lá que reconhecem isso. A sociedade colombiana reconhece isso, porque é uma mudança enorme na operação que eles tinham diariamente lá naquela guerra contra o terror, né? Bom, pessoal, falei alguns casos específicos, tem muitos outros, mas, novamente, voltando à nossa mensagem inicial, é o nicho, achar o gap, acertar exatamente o que ninguém está fazendo pelo custo, né, e pela qualidade e pela suprindo uma necessidade que uma demanda de mercado reprimida se faz presente. Bom, a frequência e acompanhamento disso, só para a gente encerrando, mesmo um planejamento de longo prazo, a revisão é recorrente, pessoal. Eu estou falando isso porque eu pratiquei, eu sei, essa é a realidade dos fatos. O acompanhamento do plano de ação ele é mensal. O plano de ação, que é aquele de 2 anos, baseado no de longo prazo, ele é mensal. Ele inclui, inclusive, o cronograma físico-financeiro dos macroprojetos que você tem, que você estruturou. Como eu falei anteriormente, um bom plano estratégico, um bom plano de ação, ele não fica guardado na gaveta, nem fica arquivado em qualquer lugar, não fica na nuvem, não fica coisa nenhuma, fica na sua pasta, na sua gaveta. Não é? Ele é usado, ele é rabiscado, né? Ele realmente é um instrumento de gestão poderoso, né, desde que seja feito com alinhamento e com a agregação das pessoas que estão na sua equipe. E, obviamente, novamente, volto a reforçar isso, é importante que tenha uma conexão forte entre ele e as políticas de remuneração, de retenção dos principais executivos, né. Como medir isso, né, vocês tiveram uma aula disso ontem, não é o ponto aqui, mas, com base nisso, nessas premissas todas, se projeta, assim, o fluxo de caixa, quantos aviões comerciais vão ser vendidos. O novo avião, o business plan dele é totalmente descolado para esse plano estratégico, coloca essa receita, né, e faz isso com uma maneira mais realista possível, né, sem querer, porque o papel aceita tudo, né? O papel você escreve lá, fica uma maravilha, mas sendo bem realista, tentando ser bem realista, utilizar uma taxa de desconto, que vocês tiveram aula sobre isso ontem, né? Que seja realista também, que leve em consideração a atratividade do negócio para os seus principais sócios, né? Tentar medir isso, e comparar esse valor que você encontra, no caso de uma empresa aberta, como eu falei, é fácil, né? Com os pares de capital aberto, né? Com você mesmo e com seus pares, e quando você é uma empresa de capital fechado, ficar olhando o mercado em algum tipo de operação que tenha de compra, de aquisição, de alguma empresa do seu segmento, se for divulgado quanto se pagou, qual foi o múltiplo que foi pago, você consegue se encontrar e ver como é que está o teu valor em relação aos demais. Tá? Mas isso tem que necessariamente, ao meu ver, fazer parte, esse esforço tem que fazer parte de um bom planejamento estratégico. Lógico, no plano de ação tem indicadores mais de curto prazo, né? Aí pode ser aqueles vários que a gente conhece, que é geração de caixa, geração de EBITDA, seja lá o que for, vendas, tudo isso, né? Mas, no longo prazo, é isso que se faz. Eu não ia sair daqui sem trazer uma experiência bem-sucedida, né? Sem também dizer que a maioria das experiências são, infelizmente, mal-sucedidas. Se planeja e não consegue ter o resultado esperado. Nesse caso específico, felizmente, nós conseguimos realmente alavancar essa diversificação, esse crescimento orgânico e crescimento via aquisição. São dados antigos ali que eu trago, os dados são públicos, vocês podem acessar facilmente o site e acompanhar o mercado, a empresa é aberta, que mostra realmente o crescimento em termos de receita, né, o backlog, as vendas da empresa deram um salto, e depois continuar estável no backlog também é um grande sucesso. Backlog é o que você tem de ordens firmadas, contratos firmes, né? Então, quer dizer,
o ano que você receita, a receita que você está conseguindo fazer no ano vai reduzindo o teu backlog. Então, você tem que vender para recuperar o backlog anterior. Então, quando você está estável ali, significa que o que você está receitando, você está conseguindo vender no mesmo nível, né? E é isso. Eu acho que são essa mensagem fundamental que eu queria trazer para vocês. E eu acho que eu fico à disposição, então, aí para a gente conversar um bocadinho acho que em 20 minutos, 25 minutos que a gente tem. Obrigado pela atenção de todos aí.